A inovação dos corredores elevados, uma solução simples que facilita a movimentação das vacas de leite na propriedade. São benefícios ao bem-estar animal e maior produtividade. Armazenagem e tratamento de água. Vamos mostrar um jovem agricultor que investiu na captação e melhoria da qualidade. O rebanho agradece. E tem também abacaxi em Santa Catarina. Conhecida por produzir o abacaxi mais doce da região, família aposta na cultura e a cada ano expande a área de produção. Olá, sejam bem-vindos, está no ar o SC Agricultura, programa de TV nacional da EPAGRE. Armazenagem e tratamento de água. O produtor rural sabe bem a importância desses processos, principalmente quando a criação de animais é a atividade principal da propriedade. Água de qualidade significa rebanho mais produtivo. Veja na matéria agora mais um jovem agricultor que tem o planejamento da propriedade sempre em dia. Acompanhe. Viemos ao extremo oeste catarinense, que tanto sofre com a estiagem, para mostrar o exemplo do jovem agricultor Fernando Favreto. Ele cria suínos e gado leiteiro em Iporã do Oeste. A EPAGRE atuou junto a essa família na assistência técnica, envolvendo a construção de uma cisterna e também de uma estação de tratamento de água. Então, essa família é uma família que nos procurou no ano passado para justamente melhorar essa infraestrutura relacionada à água na propriedade, né? Então, o Fernando já tinha uma cisterna construída anteriormente, mas que precisava de melhoria na estrutura e também, devido a esse longo período de seca que a gente está passando, os últimos 3 anos praticamente, né, a gente teve problemas em função da questão de água, havia uma necessidade de fazer um tratamento da água utilizada para os animais, tanto suínos como bovinos de leite. A propriedade precisou lançar mão de usar água de açude, por exemplo, né, ou água de rio, e tecnicamente essa água não é a de melhor qualidade para ser usada, né? Então, foi feita a melhoria na infraestrutura da cisterna e também montada uma estação de tratamento de água, né? E isso vai dar um ganho expressivo aí no resultado animal e, consequentemente, financeiro para a propriedade, né? O extensionista Alisson fala também sobre a capacidade operacional desses dois investimentos. Então, o Fernando ele montou uma cisterna com 800 metros cúbicos de capacidade, né? Ele já tinha essa infraestrutura montada anteriormente, ele melhorou ela com a cobertura e também montou uma estação de tratamento com a capacidade de tratar 2.000 litros de água por hora, né? Então, é um sistema que atende à demanda da propriedade. Com relação aos projetos encaminhados aqui no município, houve uma gama bem ampla, assim, desde projetos pequenos de água para o consumo da família mesmo, né? Como projetos maiores como esse, né? Em que propriedades aí com 1.500, 2.000 suínos, né? Propriedades que têm um consumo volumoso de água. Então, a gente conseguiu, na medida do possível, atender vários públicos, né? R$20 mil foi o custo para a melhoria da cisterna que o agricultor já tinha, incluindo aí a implantação da estação de tratamento. A construção total da cisterna com essa capacidade, juntamente com a estação, fica em torno de R$70 mil. Pois bem, a cisterna a gente construiu ela já quando construímos a granja, né? Que já se tinha uma preocupação quanto a essa questão de água. E com o passar do tempo, enfim, ela necessitou de melhorias e procuramos então a EPAGRE para procurar recursos para essa melhoria. E aproveitamos então e colocamos uma estação de tratamento de água, né? Onde possibilitará assim a gente tratar uma água o mais próximo possível de perfeita para os animais. Planejamento e segurança para garantir a produção agrícola. Lições que muitos produtores já entenderam bem, como forma de enfrentar os longos períodos de seca que causam tantos prejuízos no campo.
Então, sem dúvida nenhuma, o produtor que estiver preparado, né, com essa questão de água, ele está à frente dos demais, né? A gente viu no município diversas situações e que acabam gerando um prejuízo enorme, né, para as propriedades. Então, a gente sempre orienta tecnicamente de que a propriedade deva ter uma reserva de pelo menos 60 dias, né, do consumo de água da propriedade. Aí, aparecendo uma estiagem, o produtor tem uma reserva garantida, né? Captando água da chuva, pegando água de fonte, podendo lançar a mão de usar água do açude. Então esse agricultor está preparado para atender o seu sistema produtivo, né? Aquela questão, sempre falam que cisterna não produz água, mas ela guarda. Então a gente pega dias que nem hoje, que chove, por exemplo, tu consegue guardar água. Se não tem cisterna, é uma água que você perde, né? Daí, tu tendo uma cisterna, tu armazena para dias de que não tem chuva, possivelmente, ou comece uma seca. Eu considero fundamental ter uma cisterna. Isso, se não tem cisterna, a gente tem que buscar água em rio, que a gente sabe que não é uma qualidade tão boa. E por mais que você tenha a ETA para tratar, mas se tu consegue tratar uma água mais limpa, sempre tem seus benefícios, né? No próximo bloco, produção de abacaxi em Santa Catarina. O cultivo se concentra na região sul do estado. E tem também corredores elevados, mais conforto e produtividade no rebanho. Fique com a gente, já voltamos. A produção de abacaxi em Santa Catarina ainda é pequena. Os municípios do sul do estado é que concentram a maior produção. Se somadas as áreas exclusivas de cultivo de abacaxi, totalizam cerca de 10 hectares. Mesmo assim, há 20 anos, o seu Nick Casagrande apostou no abacaxi. E deu tão certo que ele se aposentou e deixou um sucessor. Hoje é o seu filho quem toca os 7 hectares da fruta na propriedade da família em Forquilinha. No município de Forquilinha, no sul do estado, a família Casagrande inovou. Eles apostaram em uma cultura pouco produzida em Santa Catarina, o abacaxi. O abacaxi começou assim, o meu avô morava no Morro Estevo e lá não dava geada, eles produziam banana e abacaxi. Não em grande quantidade, né? Pouco. E nós ia lá buscar banana, minha mãe ia lá buscar banana para nós comer e trazia algum abacaxi. Daí a mãe plantava as pontas embaixo de uma chácara que tinha, de laranja. E aí foi produzindo alguns ali, ficou anos ali, né? E depois foi aumentando ano a ano, ia aumentando um pouquinho, comecei a vender, vi que dava uns dinheiro até, me animei, vou plantar abacaxi. Até, na verdade, eu brinquei no bar, eu disse, eu vou ser o maior plantador de abacaxi de Santa Catarina. Porque tendo 5.000 já é, porque não existe em Santa Catarina quase abacaxi, né? Meus pais sempre moraram na roça, sempre trabalharam na roça, né? Eles já tinham o cultivo de abacaxi há alguns anos. Eu saí, fui para a faculdade, me formei, fiz pós e comecei a trabalhar fora. Trabalhei 8 anos na minha área, que era de contador. Aí depois, como meus pais já são mais de idade, não estavam dando conta da propriedade, resolvi voltar a plantar abacaxi. E faz 3 anos que eu estou à frente agora da plantação de abacaxi. O José Augusto, então, está assumindo a propriedade aqui do seu Nick Casagrande, da família, visto que os pais já são aposentados rurais, né? Então a propriedade hoje ela está passando para novas mãos, está passando para um jovem gestor na propriedade, dessa propriedade agrícola. Ele está trabalhando hoje
com 7 hectares de abacaxi e o cultivo, então, o stand, o número de plantas que ele tem por hectare são de 50 mil pés por hectare. Também o manejo ele é feito de forma escalonada, sendo então que o plantio, nós vamos ver aqui na propriedade 3 idades do abacaxi, da fruta. Nós temos as frutas de ano, que são as frutas que foram plantadas agora na saída do inverno desse ano. Nós temos então as plantas que estão em plena produção, plantas com 18 meses, e nós temos plantas com 30 meses que já estão no seu a sua segunda produção. Quando se termina então a colheita, a segunda colheita do abacaxi, a área é eliminado o resto do abacaxi e a área entra em pousio por 1 ano. Depois ela volta então para o cultivo novamente do abacaxi. O pousio tem como objetivo a redução de fontes causadoras de doenças fúngicas, já que o sistema de produção da família Casagrande está em fase de transição para o cultivo orgânico. Porque uma fruta orgânica ela é uma fruta mais limpa, ela é uma fruta que não tem agrotóxico. Enquanto a gente saber que a gente está comendo uma fruta sem agrotóxico, ela é mais saborosa, ela é natural, né? Então uma fruta orgânica, além de ser mais saborosa, limpa, ela tem um valor mais agregado também no mercado, né? Nós estamos regularizando o stand, melhorando os stands dessas propriedades produtoras de abacaxi. Nós também estamos trabalhando então com coberturas, justamente para evitar a queima e perda de qualidade e perda da produção de abacaxi também no momento da colheita, visto que nessas propriedades o abacaxi ele é colhido no ponto. O grande segredo do nosso abacaxi é como ele é apanhado um abacaxi mais amarelo, mais maduro, o teor de açúcar dele é maior que o apanhado verde. E aí, sendo assim, ele é um abacaxi tão doce e pouco ácido. A grande diferença do abacaxi que vem de fora é que eles têm que colher um abacaxi verde para aguentar o trajeto. A época de colheita do abacaxi, que fica entre dezembro e abril, é o período de maior trabalho na lavoura. José, aqui na propriedade, chega a colher 150 mil frutas por safra. Mas para a comercialização do produto, a família não precisa nem sair de casa. 90% da nossa produção é vendida aqui na propriedade. O cliente sai da sua residência e vem até aqui. A gente também tem a parceria com as prefeituras para merenda escolar e algumas fruteiras da região. Daí eu ajudo quando ele está colhendo, fico aqui vendendo, tudo aqui em casa. Nós não entregamos quase nada, só um pouquinho para a prefeitura que ele entrega e o resto é tudo aqui em casa. Que se tivesse mais, vendia mais ainda. Porque não temos quantidade para suprir o mercado. A cultura de abacaxi para o pequeno agricultor, o agricultor familiar, esse que reside próximo de centros urbanos, ele é um negócio muito bom, um negócio rentável e é um negócio que mantém também a família e os filhos na propriedade. Então nós teremos a sucessão familiar, teremos jovens permanecendo no mercado desde que eles se dediquem à fruticultura, como o abacaxi e outras culturas também, visto que eles são de alta renda por hectare. Então, em pequenas áreas, a família tem condições de ter uma renda suficiente para se manter e também tendo sobras de renda para reinvestir na própria propriedade. Acredito que a maior alegria ainda não é nem a venda do abacaxi, é a alegria dos clientes virem te dizer que ele é um abacaxi saboroso e tu ficar conhecido por isso. Acredito que tem um grande futuro aqui na propriedade, no plantio de abacaxi e cada vez crescendo mais. A seguir, corredores elevados para a circulação de vacas leiteiras. Literalmente um caminho que gera conforto animal e mais produtividade. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí. Uma tecnologia barata e simples de fazer tem chamado a atenção dos produtores de leite no Planalto Norte catarinense. Com a orientação da EPAGRE, as famílias estão caprichando na construção de corredores elevados para a circulação das vacas de leite. E olha, as vantagens são muitas, como mostra a nossa equipe que foi lá conferir essa ótima solução tecnológica. Imagine uma propriedade com a movimentação dos animais
em caminhos como se fossem as avenidas de uma cidade, como um sistema arterial que permite o rápido fluxo das vacas e máquinas. Esses corredores são mais elevados, compactados, por isso se mantêm secos e tudo funciona bem. Sem barro, o gado está sempre limpo. É uma facilidade para quem produz, com mais sanidade no rebanho e higiene na produção de leite. Essa solução foi adaptada pelo extensionista rural da Epagre, Daniel Dalgalo, com base em um modelo usado na Nova Zelândia, e faz sucesso aqui nas propriedades de Porto União, município do norte catarinense que faz divisa com o estado do Paraná. Tudo começa no planejamento e gestão do negócio leiteiro. A produção de leite à base de pasto começa com o planejamento da propriedade. Como distribuir os piquetes, qual pastagem cultivar, como manejar o rebanho. Uma tecnologia desenvolvida pela Epagre que está chamando a atenção dos produtores é o corredor elevado, que foi registrado pelo nome Catarina. Esse corredor elimina o barro da propriedade, tão comum em dias chuvosos. Aqui na propriedade de Moacir e Elisete Bazzoni, esse problema não ocorre mais. Eles aplicaram a tecnologia trazida pelo extensionista da Epagre, Daniel. Ele explica agora, na prática, como são construídos esses corredores. Quando o pessoal fazia o manejo extensivo, os animais andavam em toda a propriedade. Claro que eles faziam alguns caminhos para ir e voltar, né? Mas agora, quando você organiza, planeja a propriedade, faz piquetes, começa a cultivar pastagens melhores, você vai ter que ter os meios de condução do rebanho, de manejo do rebanho. Então você vai concentrar eles a passar em um determinado lugar ou alguns lugares, que são os corredores, né? Quando faz isso sem um planejamento deles, como eles estão no mesmo nível, às vezes mais baixo que o nível do solo, nos momentos que tivermos umidade, o solo vai ceder e vai formar lamaçal. Na construção dos corredores, é preciso observar os princípios de conservação do solo e os desníveis do terreno. O corredor está no planejamento da propriedade. Então, o que a gente procura buscar? O meio mais rápido, né, e curto de trânsito dos animais, desde que isso não sacrifique o manejo da pastagem. Então, ele está integrado ao sistema. A gente procura alocá-los em pontos mais elevados, num ponto que sirva como divisor de água, né? Que sirva às vezes como um terraço para a captação de água. Então junta todas as práticas de conservação do solo para a construção do corredor elevado, né? Então a gente coloca pedra, uma camada de pedra, terra, mais uma camada de pedra, brita geralmente, mais uma camada de terra, porque a pedra brita, ou chamado de bica corrida, ela vai cortar os cascos dos animais, né? E aí em cima disso, né, faz a compactação disso, transita os animais um tempo e vê se o corredor não fura. O que o pessoal, o produtor, chama de furar? É fazer buracos mesmo, no lugar que o solo ainda a base está. Se isso não ocorrer, se isso ocorrer, tem que ser ali adotada a medida de conserto. Se não ocorrer, aí a gente vem para as etapas finais, que é o recobrimento dele. Esse corredor aqui já está pronto. A parte de elevação dele está pronta, tá? Ele está com 2 anos de idade, esse corredor que foi feito, no caso, né, amontoado a terra, e não furou mais. Já foi feita uma aplicação de pedregulho, esse material, algumas regiões chamam de seixo, né? E agora o que será feito? Será feito uma leve embaulamento nessas regiões e aí recoberto de pedrisco. Depois disso é só manutenção. Mas mesmo com todo esse trânsito animal, ele está em declive, você não vê erosão em cima dele, né? E muito menos formação de lama. E nós estamos vindo aí de 4 dias de chuva e sem sol, né? Hoje que saiu o sol aí, né? Acho que é por causa da reportagem, o sol deu a graça de aparecer, mas assim, a chuva também é importantíssima, né? Você vê com todo esse trânsito e todo esse tempo nós não temos barro nessa propriedade.
Depois que passaram a cuidar do caminho por onde as vacas circulam, Moacir e Elisete tiveram ganhos no bem-estar dos animais, na produção de leite e na qualidade de vida deles. Aqui era todo banhado, essa parte aqui foi feito com trator, é levado um murchão de terra, e socado, compactado, né? Aí sumiu o barro, drena bem. Ficou muito mais fácil para trabalhar, né? As vacas não se sujam, fica mais fácil para a gente, ficou para trabalhar, ficou bem melhor. Então, ao você fazer corredores, piquetes, terraceamento, você está conservando água, solo, nutrientes e melhorando a capacidade do solo de produzir e de resiliência aos eventos climáticos extremos, né? Além do mais, é uma questão de economia, né? Porque você usa melhor os nutrientes, recicla dentro do sistema e não perde esses nutrientes para os corpos da água e causando poluição e eutrofização. Então, com os corredores, né, que se assemelham às avenidas de uma cidade, você também vai fazer obras de infraestruturas, né, para os animais não trafegarem em áreas de preservação permanente, né? E em nossa região, principalmente, como são terrenos acidentados, causa erosão, degradação de margens de rios, né, de nascentes, e essas áreas elas devem ser preservadas para que fiquem como reservas biológicas e de recursos naturais que são utilizados para a produção agropecuária. Programa de hoje chegando ao fim. Para rever essas matérias e encontrar muito mais conteúdo, inscreva-se no nosso canal youtube.com/epagretv. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia de sempre. Até a próxima. Tchau!